Bom dia, boa tarde, pessoal. A nossa aula hoje vai ser uma aula prática sobre neoplasias benignas. Vamos esperar um pouquinho. Deu. Eu coloquei aqui na frente, ó, pessoal, a mama e uma lesão em forma de folha, que é o fibroadenoma. Então, entre as neoplasias benignas, a gente pode usar o sufixo oma. Então, uma neoplasia benigna mesenquimal com origem no tecido adiposo é chamada de lipoma. O correspondente maligno, a gente usa sarcoma, então é um liposarcoma. Aqui vocês veem que é uma lesão, como todas as lesões benignas, uma lesão bem delimitada, encapsulada, tá? A gente pinta de preto na volta, com nanquinas, né? Continua sendo um lipoma. Ele tem esse tecido conjuntivo fibroso, mas vocês veem que tem bastante tecido adiposo. É uma lesão que dá no dorso, dá na coxa, ela pode ser uma lesão que aparece em submucosa, por exemplo, do intestino, porque tem tecido adiposo ali, né? Então, esse é um dos exemplos de nossa neoplasia benigna, o lipoma. Aqui temos outro lipoma, é uma lesão bem delimitada, encapsulada, tá? E esse aqui até não tem quase aquele tecido conjuntivo fibroso do outro, é todo amarelinho, né? Então, neoplasia mesenquimal benigna com origem em tecido adiposo. Essa é a nossa lâmina de aula, que está um pouco desbotada, e vocês vão lembrar da aula de histologia, que o tecido adiposo, ele parece uma rendinha cheia de buraquinhos. Aqui a gente pode ver melhor, ó, e tem o seu núcleo. Mas essa outra imagem, ela fica um pouco melhor até, porque a gente vê bem, né, essas células chamadas de adipócitos, certo? Núcleo é uma célula tranquila, uma lesão que, claro, aqui tem vasos, ó, que vão irrigar essa lesão, mas a gente tem o componente benigno aqui, lipoma. Essa outra imagem é um adenoma de tireoide. Adenoma é uma neoplasia glandular, por causa do AD, benigna oma, tá? Então, aqui é o parênquima da tireoide normal, e vocês veem que tem uma lesão nodular bem delimitada. No seu interior tem pequenas cavidades císticas e algumas áreas mais brilhosas, que provavelmente são em função do conteúdo produzido pelos folículos linfóides. E a gente, quando recebe em congelação, a gente pode dar como neoplasia benigna, tá? Provável adenoma folicular. E aí, na histologia, o que que a gente tem? Vários folículos, como vocês estão vendo aqui, dilatados, dentro com conteúdo, né, coloide. Os núcleos todos estão emparelhados devidamente. Então, a gente tem um adenoma folicular. Existe uma variante que aparece nesta outra lâmina que vocês estão vendo, que tem o quê? Tem um núcleo, tá? Escuro, azul, e tem um citoplasma amplo rosadinho. A gente chama de célula de Hurton. E esse é um adenoma dessas células. É a mesma coisa que qualquer adenoma, tá? Só é uma subclassificação, digamos assim. Então, adenoma da tireoide, aqui é um intestino grosso, tá? No intestino grosso, o tipo de epitélio é um epitélio glandular, e o que nós estamos vendo aqui são lesões polipóides. O que que são lesões polipóides? São lesões que se projetam na luz, tá? Na verdade, elas vão representar para nós, na microscopia, adenomas. Adenomas são neoplasias benignas de origem glandular. AD, glandular, noma benigno, tá?
Então, os adenomas podem ser sésseis ou pediculados, terem um pedículo, né? E o que acontece? Todos os adenomas têm displasia. Displasia, por conceito, é uma alteração da arquitetura de determinado tecido. Ele passa a ter atipias, como a gente diz, nucleares e celulares. Quais são as atipias? Um núcleo hipercromático, que é um núcleo bem escuro, preto, núcleo maior que citoplasma, que é a razão núcleo citoplasma, mais de um núcleo, mitoses, certo? Então, isso vai dando atipia e mudando a arquitetura normal do tecido. Todos os adenomas intestinais têm displasia. Bom, nem todos os adenomas intestinais evoluem para um câncer, né? Porque quando a gente tem a displasia, a gente sabe que pode ter baixo grau, que compromete até metade do epitélio, e alto grau, que vai comprometer mais da metade do epitélio, e o carcinoma in situ, que compromete toda a espessura do epitélio sem romper a membrana basal. Bom, como todos são displásicos, o potencial para malignizar existe, mas não é tão frequente. Só que a maioria dos adenocarcinomas, que são neoplasias epiteliais malignas de origem glandular, os adenocarcinomas, eles podem ter algumas vias que a gente chama para o seu desenvolvimento. E a principal via é justamente essa transformação de um adenoma com displasia para adenocarcinoma. Então, quando vocês fazem uma colonoscopia, identificam essa lesão, vocês vão retirar e o patologista tem que examinar por inteiro. Tudo tem que ser incluído na parafina, porque eu posso ter uma displasia de baixo grau nessa ponta e aqui uma displasia de alto grau. Tá? Então, eles têm que ser examinados. Existem outras lesões polipóides que não têm displasia, mas que são lesões que têm origem inflamatória, como os pseudopólipos inflamatórios, o pólipo hiperplásico, que é um dos pólipos mais frequentes que a gente conhece. Então, esses são mais inflamatórios, mas os adenomas têm displasia no intestino. E vocês podem ver aqui, ó, a gente tem a mucosa colônica normal e o nosso adenoma, tá? Ele fica mais coradinho, né? A hematoxilina penetra mais nos núcleos e vai ter sempre algum grau de displasia aqui. Bom, agora a gente tem uma lesão na mama. Essa lesão na mama é bem delimitada, tem essa cápsula branca, encapsulada, aqui é parênquima mamária. Ela tende a ser toda lobuladinha, né, branquinha. Trata-se, então, de um fibroadenoma, que a gente também tem como termo tumor bifásico. Por quê bifásico? Porque ele vai ter dois componentes. O componente do adenoma, que é glandular, e do fibro, que são outros componentes digamos, parênquima, tá? E é o que a gente vê aqui, ó. A gente tem esses ninhos de glândulas e tem esse estroma com os núcleos das células, né? E uma cápsula que está delimitando bem essa lesão. Mais de perto, a gente vê as glândulas, elas costumam a espichar um pouquinho, justamente porque a gente tem esse estroma com fibrose, com fibroblastos, tá? E células fusiformes, e aí ele puxa a glândula e ela fica com aspecto de folha, por isso que a gente diz, né? Que o nome vem do grego lá, folha. E essa lesão que vocês viram aqui, esse tumor bifásico benigno ou fibroadenoma, é a principal neoplasia benigna da mama, tá? Vocês vão ver no futuro isso aí. Certo? Então, assim, só para relembrar, quando vocês têm a nomenclatura, aqui eu botei um tumor benigno, certo? A neoplasia benigna, ela se distingue da maligna. A neoplasia benigna
ela tende a ser bem delimitada, encapsulada, tá? É uma lesão que cresce por expansão e não infiltração. Teoricamente, não tem necrose, nem hemorragias, certo? E difere da maligna, principalmente, número 1, pelas metástases que a neoplasia maligna faz, que seria como se fosse uma embolização de neoplasia, que vai se desprender, né, pela corrente sanguínea ou linfática ou cavidades, como a pleura, e vai se instalar em outro sítio. Vai crescer lá no outro sítio. Isso é metástase. É a principal característica de uma neoplasia maligna. E a segunda principal característica é que a neoplasia maligna, ela cresce invadindo e pode invadir estruturas adjacentes. Por exemplo, o pulmão invadindo, uma neoplasia pulmonar, invadindo ossos, né, das costelas, do tórax. E a neoplasia maligna, ela cresce numa velocidade mais rápida, portanto, até que ela comece a angiogênese, ocorre um infarto, e isso leva a necrose e hemorragia da neoplasia maligna, tá? E a neoplasia maligna tem aquelas atipias que eu falei, nucleares, celulares, que acontecem. Neoplasias benignas podem também ter necrose, certo? Existe um tipo de fibroadenoma que aparece em jovens que cresce muito rápido. Tudo que cresce muito rápido acaba dando uma infartada, né? Por isquemia. Mas é muito importante essa distinção. Para as lesões de origem mesenquimal, a gente usa o OMA nas benignas e sarcoma nas malignas. Então, a gente tem lipoma, liposarcoma, fibroma, fibrosarcoma, leiomioma, que é uma neoplasia mesenquimal benigna com origem em músculo liso, tá? A gente tem o leiomioma, o leiomiosarcoma, tá? A gente tem o osteoma e o osteosarcoma. Essa regra, ela é uma regra muito simples, né? Porque, assim, se a gente for falar em linfoma, não existe linfoma benigno, sempre maligno. Melanoma, né, é uma neoplasia maligna, muito agressiva da pele, e tem oma no final, certo? E para as lesões que têm origem em epitélio, não são mesenquimais, portanto, a gente usa o termo carcinoma, tá? Quando ele tem origem no epitélio plano, estratificado, e aí a gente pode chamar de carcinoma epidermoide ou carcinoma de células escamosas ou carcinoma espinocelular. Quando a gente tem uma origem neoplásica maligna em glândula, a gente chama de adenocarcinoma. Existem lá em vários lugares. Existe o adenocarcinoma gástrico, o adenocarcinoma no cólon, tá? Existe adenocarcinoma no pulmão. Então, a gente vê que existe vários tipos. Dentro dos tumores bifásicos, que a gente viu, então, o fibroadenoma, existe uma outra neoplasia que é bom lembrar, que é o adenoma pleomórfico de parótida, tá? Ele tem um componente glandular e um componente mesenquimal, por exemplo. Ele pode ter cartilagem e glândula, certo? É bifásico. O teratoma é uma lesão mista e é totipotencial, quer dizer, pode ter dentro do cisto ovariano pelo, adiposo, conteúdo sebáceo, pode ter sistema nervoso, e a gente chama o teratoma, né, que é um cistão de ovário, de maduro, quando tem características que eu vou dizer para vocês, e imaturo. O imaturo se caracteriza por, na microscopia, a gente enxergar um tecido de sistema nervoso, tá? Primitivo, embrionário, ou a cartilagem embrionária. Eu posso ter esse sistema nervoso, mas ele tem que ser semelhante ao tecido ao adulto. E pode ter outros epitélios, por exemplo, de tireoide, epitélio de colo. Então, dentro dos tumores mistos, a gente tem
o teratoma, tem o fibroadenoma, que é bifásico, mas é um tumor misto, tem o adenoma pleomórfico, que é um tumor também bifásico ou misto, que a gente vai falar. E existe ainda uma outra lesão que às vezes causa confusão, que é o amartoma. Né? O amartoma é considerado como uma malformação no tecido de origem. E é um pouco mais frequente no fígado e no pulmão. Então, é uma malformação. Há uma tendência de alguns autores a pensarem que possa ser uma neoplasia, que neoplasia significa um crescimento novo, né? Tá? Que mais? O coristoma não é neoplasia. O coristoma, ele representa uma heterotopia ou ectopia, por exemplo. Uma mucosa normal lá do pâncreas na parede da vesícula biliar ou na parede do intestino delgado. Tá? Daí a gente diz mucosa pancreática heterotópica. Então, são termos que a gente tem que ir levando e considerando. Mas o importante hoje foi mostrar essas lesões benignas, que elas são bem delimitadas, encapsuladas, vão crescer por expansão, não tem geralmente necrose, nem hemorragia, e não tem atipias graves, assim, celulares. Tá? Então, eu deixo esse resumo para vocês da aula. Claro que durante a aula a gente discutiu algumas situações diferentes, mas né, para apresentar essas lâminas que foram separadas pelo professor Rafael, e também eu coloquei mais um outro material para vocês no Moodle. Então, até a próxima.